E aí, pessoal, ideia de time, os testes de Filipão, a lista de relacionados. Tem muita coisa do Grêmio hoje. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não sei antes, na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Entre no link e tente aí fazer uma renda extra tão importante nesses dias. Gente, o Luiz Felipe Scolari pela manhã hoje fez o último treino que visa o jogo de amanhã, né, deste sábado, 17 horas na Arena. Jogo de vida ou morte pro Grêmio, né? Jogo de, olha, como é que a gente pode nominar esse jogo, né? É um jogo daqueles de se salvar, né? O jogo que se tu não ganhar, o desespero que já é gigante vai triplicar. O Grêmio vem de vitória no Campeonato Brasileiro, mas no meio do caminho sofreu aquela eliminação difícil, dura, complicada eliminação para a LDU. E o Filipão fez muitos testes no treinamento. Eu vou começar aqui com a lista de relacionados e suas curiosidades para depois falar as ideias de time que o Grêmio tem para esse enfrentamento, tá? O treino várias situações foram colocadas, o Filipão está muito atento a tudo. Vamos para a lista, primeiro. Goleiros, já sabidamente, o Gabriel Chapecó e o Adriel. Né? Lembrando que o Breno está viajando com a seleção brasileira, está lá, está ficando na reserva da seleção, e o Felipe ontem foi o goleiro do time de transição. Né? Então, o Grêmio está movimentando os goleiros. Hoje temos dois, o Gabriel Chapecó e o Adriel Chapecó, titular absoluto. Para a lateral, nenhuma surpresa também, a não ser a convocação de Guilherme Guedes. Depois nós vamos falar no time, porque ele também participou como titular do treinamento. Cortez, Diogo Barbosa e Guilherme Guedes. Os três laterais esquerdos. Rafinha e Wanderson, os laterais direitos relacionados para o jogo. Na lateral direita, nenhuma surpresa. Na lateral esquerda, a volta de Guilherme Guedes. Na zaga, Filipão relacionou apenas 3 zagueiros: Paulo Miranda, Juan e Tonhão. Qual a curiosidade? Pedro Jeromel, como a gente havia adiantado aqui, de fato sentiu aquela lesão na virilha no jogo contra a equipe da LDU e está fora. O DM do Grêmio não disse por quanto tempo ainda. O Kahneman está fora por suspensão, mas também saiu com aquela lesão no joelho. Então, essa preocupação é real para os dois. Jeromel apenas confirmou a dificuldade que teve naquela lesão na virilha, só que não se tem a extensão desse problema. Volantes: Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Sarará, o volante Sarará mais uma vez, e Vitor Bobsin. Nós vamos voltar também à questão do treinamento. Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Sarará, Vitor Bobsin. Os meias, como não poderia deixar de ser, Jean-Pierre e Pinares. O Pedro Lucas, que ontem atuou pela transição, inclusive marcando um gol de pênalti, tá fora dos planos nesse momento, tá? Tá fora dos planos nesse momento. A ideia é diminuir o grupo e vocês estão vendo como está a movimentação. Ontem, por exemplo, o Pedro Lucas começou o jogo como meia titular, depois entrou o Rildo no lugar dele. Atacantes: Alisson, Diego Souza, Douglas Costa, Léo Chu, Léo Pereira e Ricardinho. Se imaginou e muitas pessoas cogitaram que o Churin pudesse fazer parte da lista para jogar alguns minutos. Mas não, está fora da lista. Então a surpresa é Douglas Costa. Não participou de um dos treinamentos porque está fazendo uma parte física, mas está relacionado e vai para o jogo. Nós vamos falar as possibilidades e as situações pro jogo. Mas Douglas Costa está no jogo. O que, convenhamos, é uma grande notícia nesse momento. Nós precisamos do Douglas Costa. Aí nós vamos para os treinos. Ontem, Filipão, e eu inclusive botei isso lá no Twitter, Filipão utilizou 3 zagueiros. Eu achei, inclusive, que ele fosse convocar mais de um zagueiro, mais um, tá? Ele convocou só 3. E ontem ele usou isso. Como foi o treino de ontem? Juan, Paulo Miranda e Tonhão. Paulo Miranda centralizado, Juan pela direita, Tonhão pela esquerda. Wanderson,
Fernando Henrique, Bobson e Guilherme Guedes aberto pelo lado esquerdo, com o Jean-Pierre centralizado numa segunda linha à frente dessa linha de 4. E aí Diego Souza e Alisson os atacantes, tirando um pouco a obrigação defensiva do Alisson, deixando ele ir até o meio do campo para ter força para atacar. Alisson que é muito dedicado defensivamente. Esse modelo aqui foi treinado. O que tem de novidade aqui? A liberação dos lados do campo com o Wanderson e com o Guilherme Guedes, dando a Bobson e a Fernando Henrique uma chance de, juntando seus zagueiros, o Grêmio tentar controlar, porque se tem uma avaliação que tanto o Wanderson quanto o Guilherme Guedes têm dificuldades defensivas. Então se daria um pouco mais de suporte para jogar. Surpresa para mim, Guilherme Guedes, né? Guilherme Guedes seria grande surpresa. Ele, que é um jogador que estava fora dos planos, aí parecia que estava treinando separado e tal, parece ganhar uma oportunidade do Luiz Felipe Scolari. Óbvio que nós vamos saber disso oficialmente apenas na hora do jogo, mas me parece uma situação interessante da gente avaliar. Muito interessante da gente avaliar, porque é um anseio do torcedor ver o Guilherme Guedes. A partir de agora a gente começa a ver também como vai se construir esse time, portanto, é algo interessante da gente avaliar, tá? Seguindo nessa linha aqui, o que eu acho que a gente precisa ponderar neste momento, tá? Douglas Costa, desde o início ou entrando? O time, como eu disse ontem, ele está mais relacionado a esse aqui, só que ontem o Douglas estava fazendo parte física. Então me parece que Douglas é a grande dúvida. Para muitos ele tem que começar devagar para depois jogar. Para muitos é isso. Para outros, nem tanto. Então, essa para mim é a grande dúvida do Grêmio para o jogo. Douglas Costa começa ou não e aonde vai jogar. Ele pode simplesmente tirar o GPR e botar o Douglas por dentro, mas a avaliação interna é que o GPR está indo bem, então é não mexer com ele. E aí pode ser ou o Douglas Costa na do Alisson, ou mesmo na do Diego Souza, dando mais velocidade ao ataque. Essa eu não acredito. Filipão tirando o centroavante, eu não acredito. Então, a gente vai viver isso. Seria ou outra situação, tu mexer no Paulo Miranda e botar o Douglas aberto, mudando o esquema mais uma vez, e aí tu mexe um pouco com a estrutura que foi trabalhada e que foi treinada. O fato é, estamos encaminhados. Hoje, durante o dia, a gente vai voltar com outro conteúdo também, com as novidades, também no campo dos reforços, porque o Grêmio ainda fala em contratação e 1º de agosto está começando. Então, vamos por aí, vamos tentar entender. O fato é, treinou 3 zagueiros, pode ser uma solução em cima dessa escalação que eu coloquei e que Douglas Costa é a solução. Me parece que essa é a grande notícia do dia. Douglas relacionado vai para o jogo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.